queridos alunos. Está começando agora mais uma aula de literatura. Prazer em revê-los. Sou novamente o professor Arthur. Ainda não deixei de sê-lo. E espero que seja mais uma semana de frutivos estudos. Bom, antes de começar a nossa aula, eu queria dar dois recados. O primeiro é sobre o posicionamento do nosso querido curso quanto à questão do adiamento do Enem, que hoje, até o momento da gravação desse vídeo, temos uma aprovação no Senado e um aparente recuo do ministro da Educação, que antes se mostrou reticente quanto ao adiamento da prova, mas que agora parecemos ter uma conjuntura favorável ao adiamento, felizmente, em virtude das condições tão difíceis que se põem para que vocês estudem e para que nós, professores, consigamos passar os conteúdos que vão ser cobrados. Bom, o posicionamento do curso sempre foi esse daqui e esperamos que tudo corra dentro do mais sensível e político caminhar. Dito isso, eu tenho agora um recado meu, que é para vocês, que mandem para mim nesse e-mail aqui, ou no Messenger do Facebook, ou um pombo correio, ou algum outro tipo de comunicação que vocês queiram estabelecer, as dúvidas de vocês, as curiosidades, as questões, as dificuldades, porque daqui a 15 dias, daqui a 2 aulas, o nosso vídeo de sexta-feira vai ser somente uma revisão de dúvidas, somente questões observadas por vocês, conteúdos que vocês acharam pertinentes, conteúdos que vocês não entenderam nada. Dependerá de vocês. Caso ninguém mande, caso ninguém faça nada, eu vou dar seguimento à matéria. Infelizmente eu não vou poder acompanhar como vocês têm se saído, porque eu conto com esse auxílio de vossas pessoas, beleza? Não deixem de mandar as dúvidas, todas, mandem todas as dúvidas. Ah, mandei um monte, estou com vergonha, manda mais, eu não vou ler o nome de ninguém. Fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Passem esse comunicado a todos que vocês puderem, mesmo aqueles que não viram todas as matérias, mas que viram algum conteúdo de literatura, para que a gente possa dar conta das demandas que vocês obtiverem ao estudar a nossa matéria. Beleza? Sem mais delongas, agora a gente vai falar da disciplina dessa aula mesmo, do conteúdo. Ó a vinheta! Bom, hoje vamos falar sobre o arcadismo. Semana passada a gente falou sobre o Barroco, que foi um período ainda de bastante influência religiosa, de um dualismo religioso, e com isso, como todo período histórico, a gente vai ter uma sucessão que se opõe. Enquanto no Barroco a gente viu uma dualidade cristã entre protestantismo e o catolicismo, agora a gente vai ver um distanciamento desse quadro teocêntrico. O arcadismo vai ser conhecido nas outras artes como o período neoclássico, neoclassicismo. E esse nome já dá uma pista do que vai acontecer. Há um resgate dos valores clássicos, ou seja, há um resgate dos valores da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Por isso, neo, de novo, e clássico, da era clássica da humanidade ocidental, beleza? Dito isso, a gente parte para o arcadismo, que também vem da Grécia. Arcade vem de Arcádia, que era um monte grego, tipo a Quinta da Boa Vista, onde os gregos se reuniam para beber, para paquerar, para fazer piqueniques, para contar poemas. Era basicamente exatamente igual a Quinta da Boa Vista, só que sem os bichos do zoológico. Bom, além disso, além desse ponto de piquenique feito na Grécia, a gente vai ver uma efervescência na Itália de um movimento de autores que já se sentem desgastados pelos temas do Barroco, já se sentem cansados dessa temática religiosa e buscam falar de outros temas. É válido também dizer que nesse momento há uma afirmação em todas as áreas da burguesia enquanto uma classe socioeconômica agora poderosa. Com isso, os interesses da burguesia também vão ser retratados na poesia. Lembra que eu falei que todo artista é uma mímese de seu tempo? Nada mais justo que o arcadismo também representar. Em alguns países da Europa, como a Itália e Portugal, vão ser fundadas academias de nome Arcádia. A primeira na Itália, a segunda em Portugal e depois em outros países da Europa. Com essas fundações, ou melhor, com a fundação dessas novas academias,
o novo estilo literário começa a se propagar. Esse estilo literário traz consigo essas marcas da burguesia, que são, basicamente, um culto a uma vida mais simples, uma crítica aos benefícios e aos privilégios que a nobreza e o clero detinham nesse momento, que até então a gente tinha uma sociedade bastante estratificada, e também fala sobre começam a trazer questões mais internas dessas pessoas. E o Brasil? Bom, o Brasil, mais uma vez, vai ser um retrato, ou melhor, uma caricatura do movimento que vinha se alastrando meu Deus do céu, pela Europa. Eita, faltou a fonoaudióloga. Bom, os jovens estudantes brasileiros que iam para Portugal fazer seus estudos regressavam aqui, como eu disse anteriormente, é uma repetição nesse momento, com os valores que eles adquiriam lá. Só que nesse momento a gente não está mais num contexto religioso, a gente está num contexto de efervescência de ideias iluministas. No século XVIII, é importante ressaltar, estava acontecendo na Europa um negocinho chamado iluminismo, em que valores de liberdade, valores de fraternidade, de igualdade, eram postos acima de quaisquer outros. Esse movimento vai eclodir em 1789 na Revolução Francesa. Antes disso, a gente vai passar pelo movimento enciclopedista, que também faz ele representa um importante marco nessa briga da razão contra a fé, da ciência contra o sagrado. Bom, essas ideias são trazidas para o Brasil por meio desses jovens que foram estudar em Portugal. Destaco aqui dois: Cláudio Manuel da Costa, também conhecido como Glauceste Saturnio, e Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu. Em Portugal, onde eles foram estudar e ambos se formaram em Direito na Universidade de Coimbra, houve um poeta muito famoso, o Manuel do Bocage, que tinha uma grande obra literária, sobretudo uma peça importante que é a peça que ele fala de Marília, que é a sua mulher amada. Nessas obras, que estão muito bem apresentadas na apostila do curso, no módulo 2, das páginas 615 até essa aqui que está aparecendo aqui do meu lado, vocês vão poder ler um pouco mais sobre a brilhante carreira do Bocage, mas que infelizmente eu não posso dar conta aqui, porque a gente se restringe mais à literatura brasileira, que é o que vai cair nos principais vestibulares que vocês vão fazer, beleza? Bom, trazendo essa poesia para o Brasil, a gente vai ter primeiramente um poeta de transição, que é Cláudio Manuel da Costa, que ele é mais antigo. Ele chega no Brasil com essas influências da Revolução Francesa, dos ideais iluministas, com a notícia de que nos Estados Unidos, em 1776, houve uma independência, e ele encontra aqui, em Minas Gerais, um movimento semelhante, um movimento de revolta de burgueses, de intelectuais, contra a República, na verdade, contra a monarquia que existia. Esse movimento se chama Inconfidência Mineira, e que haviam em torno de 20, algumas dezenas de intelectuais, de homens cultos que foram estudar na Europa, e um alferes, chamado Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes por conta de sua profissão. Ele, além de alferes, era um dentista, bem rudimentar, e era o único simpatizante do movimento que não tinha um largo conhecimento acadêmico. Ele não era rico, ele não era estudado. Não à toa, quem foi esquartejado e teve suas partes expostas e assumiu toda a culpa do movimento foi esse, a corda arrebentando para o lado mais fraco. Mas enfim, a gente vê nesse momento uma literatura que busca remontar ao clássico com alguns conceitos latinos e busca também estabelecer uma oposição frente à nobreza e frente ao clero. Nas obras a gente vai ver bastante disso. Há um movimento de fuga. E para a gente poder entender, a gente tem que dar conta de alguns conceitos latinos, que são o fugere urbem, que significa uma fuga do meio urbano em direção a um meio rural, um meio mais natural. A aurea mediocritas, que seria dar valor, tornar ouro, daí áurea, uma vida medíocre, uma vida mais simples, medíocre no que tange o mediano, que tange o comum. Também o locus amoenus, que seria uma junção com o fugere urbem, que seria um lugar ameno, um lugar agradável, para o qual se foge do meio urbano. Também o inutilia truncat,
que é um corte, uma seção com aquilo que é inútil, e o carpe diem, que é aquele aproveite o dia. Só que agora sim, em uma visão muito mais positiva desse conceito. Além disso, a gente vai observar também uma certa transcrição do mito do bom selvagem, do homem natural de Rousseau, sendo personificado pelo indígena, pelo índio brasileiro. E também a gente vai observar um pastoralismo. Todos esses codinomes que eu falei lá no início, Gloucester, Saturnio, Dirceu e mesmo o codinome do Bocage em Portugal são nomes de pastores gregos. Importante salientar isso. Além desse pastoralismo, a gente vai ver um bucolismo, que faz parte do Locus Amoenus, que seria exatamente uma valorização do meio natural, de um meio mais simples, em que os problemas parecem desaparecer, em que as desigualdades parecem se amenizar, e também de um neoplatonismo amoroso. O que seria isso? Seria um amor platônico revisitado. Há uma mulher, há uma musa a qual os poetas se dirigem, só que essa musa na literatura é inalcançável. Cláudio Manuel da Costa, através de seu codinome, vai endeusar Nise, sua musa, que não se tem registro nenhum de que ela tenha existido, então foi uma invenção dele, até que se prove o contrário. E Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga, vai endeusar Marília e vai fazer um poema somente direcionado a Marília, que é um importante marco da nossa literatura e é uma das obras mais famosas desse período. Bom, não posso somente falar sobre essas obras e não lê-las. Vai aparecer aqui com vocês um importante poema do Cláudio Manuel da Costa, que não tem bem um nome, uma vez que ele publicou suas obras como obras poéticas. Então, mas se vocês procurarem as análises e procurarem a obra transcrevendo algum trecho, vocês encontram facilmente. Bom, vamos lá. Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo, em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura, como, ó céus, para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia. É um poema bastante forte de Cláudio Manuel da Costa, a quem ele dirige não está claro, mas seria essa musa Nise, ele revela posteriormente. Tem algumas palavras aqui que eu acho importante salientar, que a constância seria uma firmeza, um ânimo, a contextura seria uma ligação, basicamente, uma textura, de certo modo. Divisar significa avistar, ver, observar. Inclementes são severos ou rigorosos. E ventura significa sorte ou felicidade. Nesse poema, como eu chamei ele de poeta de transição, a gente vê ainda uns traços de barroco. Tem algumas inversões, tem alguns opostos, mas tem uma coisa que o barroco não vai... Vocês vão encontrar, que é uma linguagem bastante direta, uma linguagem que tem muitas figuras de linguagem. Ele é bastante objetivo nas palavras dele. Ele floreia, óbvio, precisa florear para ser um poema, precisa de enfeites estéticos, mas em momento algum ele vai exagerar nas figuras de linguagem, em momento algum ele vai exagerar nas analogias. É uma linguagem bastante terrena, o que reflete bastante essa simplicidade que eles buscavam transmitir aos seus leitores. Beleza?